Alô pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A paz do Senhor? Como é que tá aí o coraçãozinho de vocês aí? Já uma semana do batismo? Fala pra mim. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Nós vamos falar hoje sobre a aula 9, lição 9, que é o discípulo do Espírito Santo. A gente teve aquela intercorrência na sexta-feira, acabou que houve um desencontro, mas nós vamos aplicar agora essa aula, lição 9, discípulo e o Espírito Santo, tá? Eu vou ser também bem sintético, bem sucinto, e a gente caminhar. Depois vem o discípulo cheio do Espírito Santo, que é a aula 10, já vou inserir, depois a 11, a gente vai fazer essa semana bem dinâmica aí, tá bom? Se eu te perguntasse sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na tua vida, o que você saberia explicar? Pensa comigo, acompanha esse raciocínio. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é menos do que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a gente encontra em várias passagens, inclusive a de Pedro. Então, o Espírito Santo ele é Deus e ao mesmo tempo o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi aos céus, a gente pode entender, segundo a fala de Jesus nas Escrituras, que o Espírito Santo vinha para ser o Consolador. Essa foi uma das falas de Jesus. Mas a gente percebe que o Espírito Santo atua desde Gênesis ao Apocalipse. O Espírito Santo atua fortemente já a partir de Atos 2, porque ele cumpre um propósito. Alguém quer um cafezinho aí? Eu não posso ficar sem meu café, gente. Vamos lá. O Espírito Santo e o discípulo. O que se refere à importância do Espírito Santo? O Espírito Santo, segundo a nossa lição e segundo as Escrituras, no tópico 1, a gente vai começar aqui. Já vou virar a tela para vocês também poderem facilitar o entendimento. Perdão, tá, gente? Primeiro ponto que eu estabeleci aqui. Consolador e guia para a verdade. A gente sabe que o Espírito Santo, segundo as Escrituras, ele tem um papel de ser o consolador, ajudador, encorajador. Ele é o guia dos crentes em toda a verdade. Qual a verdade? A verdade de Deus. A verdade absoluta que Jesus Cristo apresentou durante o período dele aqui na Terra. E na revelação que a gente tem das Escrituras. Aí a base bíblica vem em João 14, 26. Eu gosto muito dessa passagem. Mas aquele, Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, tá? Vos enviará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ou seja, o papel do Espírito Santo é te fazer lembrar, como se fosse um professor te ensinando e ao mesmo tempo te fazendo relembrar. É a tua memória trazendo, a tua mente trazendo à memória tudo que foi ensinado. Ele faz esse papel também. Aí tem um exemplo aqui, os discípulos após a ascensão de Jesus foram consolados e guiados pelo Espírito Santo, ele os capacitou a lembrar e entender os ensinamentos de Jesus. Olha só, ele os capacitou, tá vendo como ele também tem o papel de capacitar? Então vamos lá, e entender os ensinamentos de Jesus, preparando para pregar o Evangelho ou ousadia. Em tempos atrás, num período, se eu não me engano, numa das construções do templo, o Senhor, através do Espírito Santo, capacitou grandes homens a realizar grandes artesanatos, grandes obras no período da construção do templo. Então a gente tem aqui o tópico 2, convencendo do pecado. Esse é um grande papel do Espírito Santo, é aquele que te mostra por A mais B de que o pecado te leva para a morte. Aí vamos lá, papel. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele te aponta o pecado, te faz conhecer o pecado, ele te aponta a justiça de Deus, sabe? O que está previsto, é como se fosse o Código Penal, ele vai te apresentar o Código Penal de Deus, que a justiça de Deus vai ser o seguinte: se você estiver em pecado, mergulhado em pecado, não se arrepender dos seus pecados, o Código Penal de Deus vai dizer assim, olha só, para esse tipo de pecado, para esse tipo de crime diante de Deus, vamos botar dessa forma, existe uma pena, que é justamente a morte, e o juízo. O juízo é porque Deus estabelece como o verdadeiro juiz, Jesus, para que no último dia seja julgado, através dessa sentença que já está decretada. Para te facilitar, seria mais ou menos assim. A gente sabe que tomar alguma coisa inadequadamente de alguém, se apropriar de alguma coisa indevidamente de alguém, é crime. A gente sabe que furtar é crime. A gente sabe que coisas semelhantes a essa, fraudar documento é crime. Então já existe um Código Penal que estabelece que crimes como esse, por exemplo, existe uma pena, uma sentença, né? Aí o que acontece? Existe um julgamento no final disso tudo e o juiz vai te sentenciar, ele vai bater o martelo e falar assim, fulano foi condenado a tantos anos por ter cometido fraude, por ter cometido furto. Aqui não é diferente. Aqui existe o pecado, sabe? Que é como se fosse a analogia do crime, é o pecado, te afasta de Deus. A justiça de Deus estabelece que o pecado vai conduzir todo homem ou toda a humanidade que não se arrepender para um juízo e morte eterna. Então, aquele que se arrepende, ele é perdoado, ele é justificado através de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que te promove justamente esse entendimento. Aí vamos lá. Base bíblica, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Exemplo.
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo capacitou Pedro a pregar com poder, levando muitas pessoas a se arrependerem e a reconhecerem seus pecados. A Bíblia diz que cerca de 3.000 almas, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Atos 2, 37 a 41. Te convido de novo a dar uma olhadinha lá na tua Bíblia Sagrada. Então pensa comigo, no dia que Pedro foi lá e pregou 3.000 almas, que festa era essa que estava acontecendo em Jerusalém? Exatamente, era a festa justamente de Pentecostes. Então a gente pode observar que nesse exato momento 3.000 almas estavam ali reunidas para comemorar e se arrependeram dos seus erros. Eles reconheceram Jesus como Messias, eles reconheceram a queda do pecado, que levaria cada um deles à morte. Vamos lá, outro exemplo. 3. Doador de poder e dons espirituais. O Espírito Santo, papel, o Espírito Santo concede poder para testemunhar, distribuir dons espirituais para edificar a igreja. Aí tem a passagem bíblica, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É o que a gente fala no discipulado. Vocês serão uma referência, uma testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, todo aquele que se converte a Jesus, aceita Jesus como Salvador, se arrepende dos seus pecados, obviamente, através da fala de Atos 1:8, ele se torna uma testemunha, uma referência. Ele é testemunha de que aquilo aconteceu, de que algo maravilhoso aconteceu na vida deles, que foi a transformação, a reconhecer Jesus como seu Salvador, de que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter sido crucificado, e foi assunto aos céus, ou seja, foi elevado aos céus. São essas falas que não podem se perder ao longo da história de cada cristão. Sempre cristocêntrica, sempre lembrando da salvação, porque não há obra no mundo que te faça ser salvo, não há obra no mundo que te faça chegar ao perdão de Deus, se não for por Jesus Cristo. Exemplo, Paulo destaca em 1 Coríntios 12 os diversos dons do Espírito, como profecia, cura e discernimento. Profecia, cura e discernimento. Um exemplo prático é o dom de línguas dado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Atos 2:4, permitindo que pregasse a pessoas de diversas nações. Ali haviam múltiplas nações. Então o que acontece? As pessoas conseguiam ouvir Pedro falando na sua própria língua. E ele vem como consolador e guia da verdade. É verdade? Vamos lá. Aí, acabou sendo repetido aqui erradamente. Não vou nem pular não. Isso é erro de edição, tá, gente? Segundo a Bíblia, tá? Vamos lá. Nos 9 dons do Espírito, a gente poderia citar alguns. Eu vou falar isso depois, tá? Seria a palavra de sabedoria, seria palavra de conhecimento, a fé, dons de cura, milagres, operações e milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então a gente observa que o Espírito Santo ele tem inúmeros papéis após a sua vinda. Para quê? Porque cada um tem uma característica um pouco diferente de personalidade, de propósito, projeto que Deus estabelece para a sua vida. Às vezes o meu dom vai ser um dom de falar em línguas, mas outros terão dons de cura, outros terão dons de profecia, outros terão outros inúmeros dons. Então a gente percebe que é um propósito para que um corpo seja pleno, entende? Então esse é o propósito central do Espírito Santo, conduzir cada crente à salvação, convencê-lo de seus erros e ao mesmo tempo tornar cada crente testemunha viva do poder de Deus, que mesmo não sendo visível, torna-se visível através da testemunha viva que você é, que eu sou, transformado, renovado, nascido de novo em Cristo Jesus, tá bom? Olha só, fica com Jesus, depois a gente vai partir para agora a próxima aula, que é a 10, o discípulo cheio do Espírito Santo, lembrei. Davi, aquele abraço, gostei da tua fala domingo. É muita responsabilidade sim, Davi, a gente chegar e declarar que Jesus é nosso Salvador. É realmente uma responsabilidade, é realmente um comprometimento. Mas Deus vai te capacitar todos os dias, Davi. Deus vai te dar a direção todos os dias, Davi. Fica tranquilo no Senhor, confia, ser forte e corajoso, como Deus falou a Josué. Você será grande homem justamente nesse ministério do Senhor, será usado grandemente, eu tenho certeza disso. E não só você, Davi, todos os outros que estão aí participando, o irmão Walter, a irmã Débora, a Helena, a Ana Júlia, Malu, Davi, sabe? Tantos outros que estão aí participando, Malu, Samara, a gente vai ser grandemente abençoado, sabe? Porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, desde que a gente se submeta à vontade dele, tá bom? Deus te abençoe, fica com Jesus, até a próxima, meus queridos.